sou o professor Caleilton, estamos aqui no canal Mistérios da Razão. Hoje a gente vai falar sobre dízima periódica, então se liga no vídeo, deixa o seu like. Você que não se inscreveu, se inscreva já, para que a gente possa ter incentivo de produzir mais aulas para vocês, beleza? Então vamos definir primeiramente a dízima simples. O que é a dízima simples? A dízima periódica simples não possui um anteperíodo. Esse anteperíodo você vai ver o que é depois, tá? É um número estranho no meio do período, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Veja que o período pode possuir um ou mais algarismos, não precisa ser necessariamente um algarismo. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um número que se repete, que é o 3. Observe, 3 está se repetindo e vai continuar infinitamente. Esses 3 pontos significam que o número vai se repetir infinitamente, tá? E o 3 é um número de apenas um algarismo, certo? Ok? E não tem número estranho aqui, ou seja, não tem anteperíodo aqui. Então, essa dízima aqui a gente chama de dízima periódica simples. Vamos ver um outro exemplo de dízima periódica. Esse número 12, 2,12, aqui se repete infinitamente, também é uma dízima periódica simples. Por quê? Observe, o número 12 se repete de maneira infinita. Isso aqui vai continuar infinitamente, esse número 12, ok? Observe que esse número tem 2 dígitos. Então, a dízima periódica simples pode ter um número que se repete, e esse número pode ter como é o caso aqui dessa dízima, 0,33333, etc. Tá? E podemos ter uma dízima simples com 2 dígitos, é o caso aqui do 2,12, ou podemos ter uma dízima com 3 dígitos, com 4 dígitos e assim por diante, ok? Agora, se tiver um número estranho aqui que não se repete, aí não é uma dízima periódica simples. Pode ser uma dízima, mas não é uma dízima periódica simples. É um outro tipo de dízima que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Vamos aí para mais um slide. Aqui eu tenho aquele decimal, 0,333. O número que se repete é o 3. Então, a gente diz que o período dessa dízima é 3. Por quê? Porque o 3 se repete infinitamente. Isso aqui é chamado de parte inteira da dízima. E essa parte aqui é a periodicidade. Nesse caso aqui nós temos período 3, ok? E o número inteiro aqui, no caso, é o 0. Então tá aí a parte inteira e a parte que representa a parte decimal, que é o período dessa dízima periódica, ok? Veja aí, o segundo exemplo, nós temos aqui 2,12, tá? Observe aqui, ó, que essa dízima periódica, que também é um decimal, certo? Tem período 12. Por que tem período 12? Porque o número que se repete aqui é o 12. Então, o período de uma dízima periódica é aquele número que se repete, ok? Não pode esquecer isso aí. Isso é só para a gente definir o que é dízima periódica simples. Depois a gente vai definir o que é dízima periódica composta, ok? Olha aí, então eu tenho aqui a parte inteira, que é o 2, nesse caso aqui, e a parte decimal é o 12 e assim por diante, tá? Então essa é a parte decimal, também é chamada parte periódica. Então esse número a gente diz que tem periodicidade 12, esse daqui tem periodicidade 3, ok? Então vamos continuar aí. Agora a gente vai ver dízimas periódicas compostas. O que é dízima periódica composta? Possui anteperíodo antes do algarismo, né, que se repete, ou seja, antes do período. Então, as dízimas periódicas possuem um número estranho antes daquele número que vai se repetir. Olha o exemplo aqui. Ó, eu tenho a parte inteira, tá? Eu tenho 1 e tenho 3 que se repete indefinidamente. E o 1 é um número estranho. Esse número é chamado de anteperíodo. E por conta desse número ser um número estranho aqui, essa dízima é chamada de dízima composta, ok? Certo? Observe
que o 1 aqui, ó, é um número estranho no meio dessa dízima. Então é isso que caracteriza ou que diferencia essa dízima composta da dízima simples, que a gente viu no exemplo anterior, ok? Tem um outro exemplo, 2,23, 12, 12, 12. Observe que eu tenho a parte inteira, que é o 2, eu tenho o 23, que é um número que não se repete, portanto ele é um número estranho. Observe que o número estranho, ele aparece depois da vírgula, só que ele está entre a vírgula e o período. Qual é o período dessa dízima aqui? O período dessa dízima é 12, porque é o 12 que se repete aqui, ok? Só que entre o 12 que se repete e a vírgula, nós temos um número estranho, ou seja, aquele número que não se repete. Nesse caso, é o 23. Então, toda vez que tiver um número estranho numa dízima periódica, essa dízima é chamada de dízima periódica composta, ok? Então, fica ligado só nesse esquema aí do número estranho, ok? Então, essa é uma definição, é apenas para a gente definir o que é uma dízima simples e uma dízima composta, ok? Então, vamos para a próxima aí. Ó, aqui só está ressaltando o que eu falei. Vamos aí para o próximo slide. Vamos aí para o próximo slide. Como toda dízima periódica é um número racional, então é possível escrever esses números na forma de fração.